igreja pode se assentar. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Graças a Deus, né, irmãos, por estarmos mais um dia aqui na presença do Senhor, para glorificar o nome dEle. A mensagem de hoje, nós vamos trazer com o tema relacionado à família, né? Nós sabemos que o mês de maio é o mês da família, então eu optei por trazer aqui uma mensagem com o tema de família, e o tema diz assim: família, tenha tempo para Jesus. Esse é o tema da nossa mensagem dessa manhã. E por que esse tema, irmãos? Porque muitas vezes nós temos a nossa família, porém nós não vivemos em família. O que isso quer dizer? Cada um fica tão ligado nos seus afazeres, na correria do dia a dia, no seu trabalho, nos afazeres domésticos, e muitas vezes dentro do nosso lar mesmo a gente não consegue se reunir, às vezes nem para conversar, né? Tampouco muitas vezes conseguimos nos reunir para orarmos juntos, para lermos a palavra juntos, para termos um momento de gratidão, de devoção a Deus juntos. Então, é isso que nós vamos falar a respeito disso um pouco, da importância da família, reservar um tempo ali no seu dia a dia, no seu cotidiano, para juntos se reunirem e desfrutarem de momentos ao lado de Jesus, para ouvir a palavra do Senhor Jesus, para juntos prestarem devoção e gratidão a Deus. Nós vamos falar um pouco da importância disso. E por que então nós devemos, em família, nos dedicar ao Senhor Jesus? Porque nós sabemos que o nosso Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus, Ele é a base da família. Ele é o centro da família. E Jesus, nosso Deus, Ele é a base da família, em primeiro lugar, porque foi Deus que instituiu a família. Foi Deus que criou a família. Nós sabemos que lá no Éden, Deus criou o homem, e então Ele viu que não era bom que o homem estivesse só, lhe deu uma auxiliadora, lhe deu a mulher, e Ele deu a ordem para que eles então pudessem crescer e multiplicar, ou seja, povoar a terra. E isso está em Gênesis capítulo 1, versículos 26 a 28. Gênesis capítulo 1, versículos 26 a 28, vem nos mostrar que Jesus, que o nosso Deus, né, Deus Pai, Ele que criou a família, instituiu a família lá no Éden. E diz assim a palavra de Deus, Gênesis 1, 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Então nós vemos que Deus ali no Éden, ali já deu a ordem para que o homem e a mulher multiplicassem e enchessem a terra. Ele fez o homem e a mulher, um para o outro, né? Essa que é a raiz original da família, o homem e a mulher e então os filhos. Então Deus instituiu, criou a família desde o Éden. Então Deus que criou a família, por isso que Ele é a base da família, o centro da família. Não há quem saiba mais e melhor de como viver em família do que o Deus que a criou, que a instituiu. Nós também sabemos que Deus é a base da família, porque Deus se relaciona conosco com um relacionamento familiar. Ele nos diz que Ele é o nosso Pai, né? Deus Pai. Ele é o nosso Pai. Então o relacionamento que Deus tem conosco é de pai para filho, um relacionamento familiar. Então não há quem saiba mais a respeito de um amor de família, do cuidado, do zelo, de como viver em união, em amor dentro de um lar, dentro de uma família, senão o Deus que criou a família e que tem um relacionamento conosco familiar. Um Deus que cuida, que zela, que ama, como um pai zeloso, como um pai amado. Então Deus é o nosso Pai, é o que diz ali em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, a partir do versículo 10, nós vamos ver ali que Deus nos deu a possibilidade de sermos seus filhos. Aliás, hoje na lição bíblica nós falamos a respeito disso, né? Nós falamos que
quando nós cremos em Jesus, nós passamos a ser filhos de Deus. Coincidentemente, também nós estamos falando isso aqui na nossa mensagem. Romanos 8, a partir do versículo 10, diz assim: se porém Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Glória a Deus. Então, a partir do momento que a gente crê em Jesus como nosso Salvador, o Espírito Santo que produz em nós essa fé, esse momento de que nós possamos aceitar Jesus na nossa vida e nós nos tornamos filhos de Deus. O Espírito Santo passa a habitar em nós, diz a palavra que Ele guia as nossas vidas, Ele nos guia, então somos filhos de Deus. E continua o versículo 15. Porque não recebestes o espírito da escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Glória a Deus, aleluia. Então nós somos filhos de Deus. Nós temos um relacionamento familiar com o nosso Deus, um relacionamento de família com o nosso Deus, com o nosso Pai, a ponto de Ele nos dizer ali que somos herdeiros dEle, herdeiros da promessa, da salvação, que um dia viveremos com Ele eternamente. Efésios 2,19 também diz que nós somos feitos membros da família de Deus. Então nós compomos a família de Deus, cujo fundamento, diz lá em Efésios, é Jesus Cristo. Então não há dúvida de que a base da nossa família, o centro da nossa família é o nosso Deus. Então Jesus, ele tem de estar no centro da família. E em razão disso, nós sabendo que Ele é o centro da nossa família, nós devemos em família nos dedicar a Ele, para que Ele possa nos dar a sabedoria necessária para vivermos em família, para que Ele possa guiar os nossos passos na nossa vida profissional, em todas as áreas, na nossa vida conjugal, pai e filho. Quem pode nos dar a sabedoria, senão aquele que criou a família, que a instituiu e que tem um relacionamento familiar conosco, de amor, de cuidado, de zelo, de entrega? O nosso Deus, o nosso Senhor Jesus. Por isso que Ele é a base da família, e a família deve necessariamente se dedicar em conjunto a Ele. Eu digo em conjunto, irmãos, porque muitas vezes nós, no nosso dia a dia, vivemos da forma que eu disse no início. Cada um vive a sua rotina e não consegue separar um momento ali, de repente, para que a gente possa, juntos ali, de mãos dadas, orarmos a nosso Deus por motivos específicos. De repente, o filho tem um pedido específico de uma prova que ele vai enfrentar, né, de algo que ele está passando, alguma dificuldade com algum colega de colégio, de faculdade, né? De repente o pai e a mãe estão passando por um problema ali no trabalho, né, e gostaria de orar junto ali em família, da família junto, pedir a bênção de Deus naquela situação. Ou de repente no próprio lar não existe paz. No próprio lar, muitas vezes ali, o pai está brigado com o filho ou com a esposa, já faz tempo que não consegue conversar, que não está legal. Então, muitas vezes, a gente precisa colocar uns para os outros, no nosso lar, os nossos objetivos, os nossos pedidos, para clamarmos a Deus, para pedirmos ao Senhor Jesus o seu cuidado. E nós sabemos, irmãos, nós vamos ver no decorrer da mensagem, que para Deus isso é muito valioso. Isso é muito valioso, Ele valoriza muito aquele momento que a família junto ali reserva para falar com Ele, para se dedicar a Ele. E um exemplo a respeito da importância de deixarmos um pouco os nossos afazeres seculares, domésticos, e nos dedicarmos ao Senhor Jesus, está em Lucas, capítulo 10, versículos 38 a 42. Lucas 10, 38 a 42, irmãos, traz a história bem conhecida de Marta e Maria, né? Já é bem conhecida essa história. Mas eu diria que é uma história relacionada a um contexto familiar, né? Porque são duas irmãs
que estavam dentro ali da casa delas, portanto, num ambiente familiar, em que Jesus deu um ensinamento a respeito da importância de nós priorizarmos a presença dele. Então, Lucas 10, a partir do versículo 38, diz assim: Ora, quando iam de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. Então, nós vemos que Marta levou Jesus para a sua casa, para o seu lar, né, para o seio familiar ali, que ela vivia, que ela convivia. Tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, sentando-se também aos pés do Senhor, ouvia a sua palavra. Jesus veio para casa, Maria, então, assim que Jesus entrou, foi ali para ouvir Jesus. Sentou-se ali aos pés de Jesus para ouvir o que Jesus tinha para ela. Versículo 40 diz: Marta, porém, andava preocupada com muito serviço. E aproximando-se disse: Senhor, não se te dá que minha irmã me tenha deixado a servir sozinha? Dize-lhe, pois, que me ajude. Marta, por outro lado, enquanto Maria estava sentada ali ouvindo Jesus, ela estava naquela correria, provavelmente ali, imagino eu, estava organizando a casa, preparando alguma coisa para Jesus comer, preocupada ali com a casa, com a recepção de Jesus, ansiosa, preocupada. E aí ela tem a típica atitude de uma irmã, né, ou de um irmão, né, que isso é tão comum na nossa família, né? Quando você está ali, sua mãe fala: filha, vai lavar a louça, por exemplo. Aí você vai lá lavar, aí você vê a sua irmã ou seu irmão deitado ali no sofá assistindo televisão. Qual que é o nosso sentimento? Mãe, como assim? Né? Foi igual Marta falou para Jesus, né? Como assim? Eu estou aqui lavando a louça, limpando aqui, e o fulano está ali, ó, sentado, deitado, assistindo televisão. Fala para ele sair dali também, ele precisa fazer alguma coisa. Né? Isso é inaceitável, né? Isso é normal entre irmãos, né? Com certeza todo mundo que tem irmão já viveu isso alguma vez, né? Ou algumas vezes. E foi o que aconteceu com Marta. Ela falou: nossa, não é possível. Mas a Maria não desconfia, né? Eu aqui fazendo as coisas, me matando, e ela lá conversando com Jesus. Não, agora eu vou falar para Jesus, Jesus vai dar uma bronca nela, né? Ela pensou, né? Jesus vai dar uma bronca nela e ela vai vir aqui me ajudar. Então ela fala: ó Senhor, olha minha irmã aí, ela está me deixando servir sozinha. Diz-lhe, pois, que me ajude. Mas Jesus dá uma resposta diferente, né, irmãos? Jesus fala para Marta: Marta, Marta, estás ansiosa e perturbada com muitas coisas. Entretanto, poucas são necessárias, ou mesmo uma só. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Glória a Deus. Então, naquele momento, Jesus diz: Marta, você está ali tão atribulada com as coisas seculares, né, com as coisas cotidianas, com os seus afazeres. Mas, na verdade, é algo mais importante, algo mais prioritário, uma prioridade maior que você deveria ter. Jesus não está falando que ela não deveria fazer, mas diz que é algo mais importante, existe a parte melhor. E Marta estava deixando a parte melhor para ficar com a parte secundária. Ou seja, a melhor parte que uma família tem na sua vida, no seu dia a dia, é a que Jesus ensinou ali para Marta e que Maria estava desfrutando, de ouvir a voz de Jesus, né? Da família se reunir ali, como podemos dizer, Marta e Maria, elas poderiam estar em família, reunidas, desfrutando da presença de Jesus, deixando um pouco os afazeres cotidianos para desfrutar ali de um momento precioso com Jesus. E é isso que Jesus nos ensina hoje. Os nossos afazeres, eles não são mais importantes do que Jesus na nossa vida. Os nossos afazeres, eles fazem parte da nossa rotina, porém, eles não são a prioridade, né? Diz a palavra de Deus: buscai primeiro o reino de Deus, e estas coisas, as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, a prioridade, a busca maior tem que ser de estarmos na presença do Senhor Jesus. Então, o ensinamento que nós tiramos desse texto é que a família deve, nem se for por um pouco de tempo, um espaço pequeno do seu dia, desfrutar da presença de Jesus, juntos, unidos, separarem um momento para desfrutarem da presença de Jesus, ouvindo a sua palavra. De que maneira? Jesus não está fisicamente ali, mas a presença dele está ali na leitura da palavra, né? Não vou dizer que é fácil, irmãos, a gente separar todo dia um momento para fazer culto familiar,
né? Seria importante se todo mundo conseguisse fazer isso todo dia, né? Mas é muito difícil a gente conseguir separar para fazer um culto familiar, de ler a palavra, cantar. Mas pelo menos uma vez na semana, se a gente conseguisse, né, pelo menos aos sábados, separar um tempinho para a família ler a palavra junto, cantar um louvor, fazer uma oração, seria extremamente importante. Porém, a oração em família, irmãos, de mãos dadas, eu acho muito importante. Eu considero extremamente importante. E eu já vi testemunhos de famílias dizendo isso. Certa vez, uma família foi dar o testemunho na igreja, os três, né, eram o marido, a mulher e a filha, e falaram, olha, a gente gostaria de testemunhar que a gente tomou a iniciativa, né, a decisão de orarmos juntos, de mãos dadas, todos os dias. E a partir do momento que a gente começou a orar juntos, de mãos dadas, a nossa vida familiar mudou. Né? O nosso ambiente familiar mudou, a gente começou a viver melhor, a gente começou a ver coisas grandes de Deus na nossa família, no nosso lar. Então isso, irmãos, é o resultado da família que prioriza a melhor parte, que prioriza estar na presença de Deus, desfrutar da presença de Deus juntos, em família, um momento separado do seu dia para isso. E eu gostaria de trazer aqui, irmãos, Atos capítulo 2, a partir do versículo 39, Atos capítulo 2, a partir do versículo 39, nós vemos aqui um exemplo de família composta pelo corpo de Cristo, não é verdade? O corpo de Cristo é uma família. Então, é o modelo de como se viver como corpo de Cristo. No entanto, nós, como família, nós também fazemos parte do corpo de Cristo, nós sabemos disso. Então, se há um lugar em que o corpo de Cristo deve viver como família, é no nosso lar, né? Fora dele nós devemos viver como irmãos que não temos sangue um do outro, mas pela fé somos unidos em Cristo, no corpo de Cristo. Imagina no nosso lar, né, na nossa família. Então aqui nós temos, eu traria para nós hoje, como um padrão de família cristã, de como uma família cristã deve viver na presença do Senhor Jesus. Então, Atos capítulo 2, a partir do versículo 39, diz assim: porque a promessa vos pertence a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a quantos o Senhor nosso Deus chamar. Então, a promessa da vida eterna, da salvação e da presença do Espírito Santo em nós, ela diz respeito também à nossa família, a nós, nossos filhos e a todos que o Senhor chamar. Então, a família cristã, ela reconhece que existe a salvação de Cristo na vida dela, na vida dos seus familiares, e ela vive isso em família. Ela tem essa promessa na vida da família, do pai, da mãe, dos filhos, e ela vive isso em família. Versículo 40. E com muitas outras palavras dava testemunho e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. De sorte que foram batizados os que receberam a palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Então, como vivia aquela família, aquele corpo de Cristo, irmãos? Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão, e nas orações. O corpo de Cristo deve perseverar assim. E nós, como família cristã, devemos viver assim também, irmãos. No seio da nossa família, no nosso lar, deve existir a palavra de Deus, que é a doutrina, a comunhão, o partir do pão juntos, na medida do possível. Claro, nós sabemos que muitas vezes não é possível, mas o partir do pão, as orações conjuntas. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos pelos apóstolos. A união, irmãos, ela traz para a nossa vida a bênção de Deus. A união da igreja, ela traz para a igreja a bênção de Deus. Uma igreja unida em oração, ela é cheia do Espírito Santo e desfruta das bênçãos de Deus. Uma família unida em oração, ela é cheia do Espírito Santo e ela desfruta das bênçãos de Deus. E é isso que diz a palavra, que a igreja estava unida e desfrutava de prodígios e sinais no meio dela. Então, uma família unida, ela tem o privilégio de desfrutar de prodígios e sinais no meio dela. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens e os repartiam por todos, segundo a necessidade de cada um. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam com alegria e singeleza de coração,
louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos. Glória a Deus. Então eles louvavam o Senhor juntos e pelo bom testemunho do corpo de Cristo, da família de Cristo, vidas se rendiam a Jesus. Então nós podemos dizer, trazendo para nós, fazendo a analogia que eu propus, que a família que vive unida, que tem uma vida conforme a vontade de Deus, ela consegue também, pelo seu bom testemunho, trazer pessoas a Cristo. É o que diz a palavra. O bom testemunho, ele traz para nós alegria, as pessoas veem a alegria, veem a paz, veem a maneira que nós resolvemos os nossos problemas, e isso redunda para a igreja em mais vidas sendo salvas, é o que diz a palavra de Deus. Então o que nós aprendemos com esse texto, irmãos, é que a família cristã deve viver como o corpo de Cristo. Se há um lugar em que nós devemos ser cristãos, que nós devemos exercer a nossa vida como filhos de Deus, é na nossa casa. Né? Nós somos um reflexo lá fora do que somos a nossa casa. Porque se alguém que conhece como eu sou de verdade, as minhas atitudes, as minhas palavras, o meu comportamento, é aquele que vive comigo todo dia, no caso, meu esposo. Né? Se alguém que sabe como o filho é, se ele é bonzinho, se não é, se ele é educado, se ele não é, a mãe que convive com ele todos os dias. Então, se há um lugar em que nós devemos ser cristãos de verdade e família de verdade, corpo de Cristo de verdade, é na nossa casa. E dali para fora vai ser um reflexo da nossa vida verdadeira que nós vivemos no nosso lar. Então, pegando esse texto para nós, o que devemos ter, irmãos? Na medida do possível, desfrutar das refeições juntos, priorizar um momento para comermos juntos em família, para conversarmos ali naquele momento, que é o partir do pão. Devemos orar juntos, né? A família orar ali de mãos dadas no seu dia a dia, pelo menos uma vez por dia, juntos, em união. Nós devemos também perseverar na palavra, ler a palavra juntos, né? Louvar a Deus juntos, é o que diz a palavra. Desfrutarmos de momentos de alegria, de prazer, diz aqui, alegria e singeleza de coração juntos. Essa é a maneira que Deus quer que uma família viva, né? Que desfrute da presença dele, dessa maneira. Então, a prioridade na nossa vida é separar um tempo para vivermos isso que está escrito aqui em família, vivermos isso. Se não é possível todos os dias, nós fazermos alguma coisa maior, como ler a palavra, cantar, que seja uma vez por semana já é alguma coisa. A oração, irmãos, vocês vão ver grandes bênçãos, porque Deus se alegra da união da família. E Ele abençoa a família que é unida em oração, que é unida na presença dEle. Então a família, pela palavra de Deus, deve em conjunto se dedicar ao Senhor Jesus, desfrutar da melhor parte ao Senhor Jesus. E é isso que nós vimos confirmados, irmãos, em Mateus 18:19, que diz assim: se 2 de vós na terra concordarem acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Quando nós estamos em família, irmãos, pelo menos 2 nós estamos, ou às vezes só tem o pai e o filho, né, ou irmãos que moram juntos, né, ou o esposo e a esposa, pelo menos 2. E a palavra de Deus diz que se pelo menos 2 estiverem juntos em concordância e pedirem ao Senhor, Deus vai ouvir, Ele vai atender. É lógico, a resposta dele vai ser a melhor para nós. E nós vamos entender qual é a resposta dele para nós. Às vezes não é exatamente o que nós pedimos, mas nós vamos entender que é o melhor para nós. Ele vai nos dar a resposta. Então, a palavra de Deus confirma a importância da união da família. Quanto mais nós nos unirmos em família, quanto mais orarmos juntos em família, nós vamos desfrutar da bênção de Deus no nosso lar. Nós vamos desfrutar da direção de Deus no nosso lar, nas nossas decisões, seja na decisão de trabalho, seja relacionamento conjugal, seja na decisão de alguma aquisição que a família tem interesse em adquirir, seja no relacionamento de pai com filho. A sabedoria de Deus vai estar presente no lar que busca ao Senhor. Glória a Deus por isso. Aleluia.